Fala galera, aqui é Alex do Catelli Personal. Hoje a gente vai estar explicando e falando um pouquinho mais sobre a Thai Training. Ela postou um vídeo há pouco tempo atrás que foi meio polêmico, onde ela vai falar sobre treinos para ganhar massa muscular. Realmente precisa ter muito peso, precisa ter muita carga. No vídeo onde ela fala que não precisa ter muita carga, ela dá alguns exemplos de como pode ser essas estratégias para você fugir dessa mesmice de ficar pensando que somente carga é o que vai te realmente dar massa muscular, que vai te deixar mais forte. Ela vai dar algumas estratégias, algumas dicas. A gente vai analisar e vamos reagir a essas opções que ela está dando e vou comentar também cada uma delas. Ganhar massa muscular, você não precisa treinar com muito peso. Ufa! Você precisa de intensidade no seu treino. Intensidade, mulherada. Quando ela vem falar sobre a questão da intensidade, entenda uma coisa, gente. Carga tem a ver com intensidade, mas nem sempre a carga ela vai ser o único fator que vai deixar o seu treino intenso, tá? Tem diversos outros fatores, ela vai até listar vários aqui, e eu vou comentar tudo sobre eles também, tá? Mas aí você me pergunta assim, Tá, mas pra ter intensidade no meu treino eu não preciso pegar muito peso? não, para treinar com intensidade, você não necessariamente precisa estar com muito peso. O peso é uma das variáveis dentro de um treino para deixar o treino mais intenso. Só que antes do peso, tem várias outras coisas que você tem que ajustar no seu treino. E o peso, gente, é a última coisa que eu mexo, é o último elementozinho, eu tenho vários elementos. O peso, ele é o último elemento. Quando ela vem falar sobre a questão do treino, no treino dela, o peso ser o último elemento onde ela vai mexer, realmente, ele tem que ser assim. Antes de tudo, a gente tem que avaliar sempre o quê? Como a gente vai executar aquele movimento, como a gente vai executar aquele determinado exercício, para depois a gente pensar em aumentar a carga. Depois de eu ter ajustado todos os outros pontos. E quais são esses pontos? A primeira coisa que eu bato muito na tecla com vocês é a técnica. Quando você faz um exercício certo, quando você faz um exercício com mais eficiência, com a técnica perfeita do movimento, o exercício por si só, ele já fica muito mais intenso. Então, por isso que Quando ela vem falar sobre a questão da técnica, onde ela prioriza a técnica em todo tipo de exercício, ela está corretíssima em pensar dessa forma. Antes da gente pensar na carga, a gente tem que pensar sempre na técnica, como a gente vai executar aquele movimento, como ele vai ser feito e como eu posso tirar o máximo dele também. Dessa forma, com a técnica apurada, aí sim a gente vai pensar em adicionar carga. várias vezes vocês veem eu fazendo agachamento com 10 quilos, agachamento com 12,5 kg, com no máximo 15 quilos de cada lado, porque, gente, se você capricha realmente nessa execução, você nem vai conseguir colocar cargas muito altas. A carga, muitas das vezes, se ela for exagerada, ela vai prejudicar muito a sua técnica do movimento. Quando ela vai falar sobre a questão da técnica ser prejudicada por conta da carga alta, ela não está se referindo apenas ao quanto você desce, mas o como você faz aquele movimento, como você realiza aquele movimento, a postura, por exemplo, no agachamento, quando a carga está muito elevada, ela fica assim comprometida. Então, primeiro ponto, faz o exercício com a técnica caprichada. Assim, você vai conseguir ter uma consciência corporal maior do exercício, você vai conseguir levar muito mais foco naquela musculatura e, consequentemente, levar ela muito mais à intensidade, mesmo não tendo muito peso. E se você tiver com essa técnica do movimento alinhada de forma perfeita, mesmo você não treinando com muita carga, você vai ganhar muita massa muscular. Tá? Você vai ganhar massa muscular até mais do que se você fizer o exercício com a carga alta, mas a técnica mal feita. O segundo ponto. A questão que ela está dizendo a respeito da técnica perfeita é você conseguir ajustar uma carga onde a sua técnica não seja comprometida. Ah, mas assim eu nunca vou conseguir evoluir. Não é assim que funciona. Você vai aumentar a carga, você vai progredir nas cargas sim. Só que você vai saber respeitar também os seus próprios limites. Ponto, gente, para você conseguir ganhar muita massa muscular sem estar trabalhando com muita carga, são as amplitudes de movimento. De nada adianta você colocar muito peso, só que fazer o Bom, primeiro ela falou na técnica, agora ela vai falar sobre a amplitude. Como a gente vai falar sobre a questão de carga, realmente a amplitude ela vai ficar sempre comprometida. Muita gente acaba que aumenta as cargas e sempre coloca aquela desculpinha. Ah, aumentei a carga, estou fazendo treino de força. Dane-se a amplitude. Ah, tira esse peso do chão primeiro. Não é assim que funciona. Quando a gente aumenta a carga, a amplitude ela realmente ela vai ficar o quê? Mais desafiadora. Ela não vai ficar impossível de realizar.
Movimento, no leg press, por exemplo, vou dar até um exemplo diferente aqui, ó. Você vir aqui no leg press, colocar muito peso, só que o seu movimento fica limitado. Você fazer o leg press daquele jeito que a galera nas academias eu vejo muito acontecendo. Põe muito peso e faz assim. O exercício. Olha só. Isso aí que ela está dizendo realmente é o que mais se vê nas academias, ainda mais no leg press. A maioria das pessoas elas vão no leg press, veem que é um aparelho robusto, colocam muita carga, fazem o movimento como ela está executando ali pela metade e acham o máximo isso. Cara, isso é... não me cabe, não me cabe. A pessoa deita no aparelho, ela cansa mais colocando tanto de peso ali, né, do lado dos aparelhos ali, do lado do leg press, enche o aparelho, passa mais tempo, acho, carregando anilhas, do que propriamente fazendo o movimento correto e até mesmo treinando. Então isso é realmente treinar o ego, né? Amplitude. Eu realmente estou trabalhando minha musculatura com eficiência aqui? Não. Para você conseguir trazer uma intensidade boa, gerar fadiga na sua musculatura, gerar intensidade, romper fibra e fazer com que o seu músculo cresça e desenvolva, você precisa disso, ó. Ó. Movimento caprichado. Amplitude completa de movimento. Se você... Duas coisas que ela já citou já. O primeiro, técnica do movimento. No exemplo ali está perfeito. E outra é a cadência dela. Perceba o quanto ela desce devagar. Ela mantém uma amplitude ótima ali. Então, excelente. Colocando né? muito peso, mas não está fazendo essa amplitude completa do movimento, não vai adiantar. Esse é um dos pontos que eu pego muito firme quando eu estou treinando. E por isso que vocês não veem eu pegando muita carga, porque eu capricho nas amplitudes de movimento. Eu faço até o máximo, até o talo. Terceiro ponto, cadência de movimento. Tem que ter controle. Eu até falei ali anteriormente no leg press, né? Quando ela fez o movimento ali, ela estava com esses três pilares corretos. Primeiro, ela estava com a técnica bem apurada, a amplitude bem apurada e a cadência. Não tem como dar erro, não tem como sair nada errado. Se a pessoa prioriza isso em qualquer tipo de exercício, você vai sim ganhar massa muscular. Ah, mas e a carga? Adicione a carga e mantenha a técnica correta, a amplitude correta e a cadência ajustada. Perfeito. Tem que ter consciência corporal. Quando você está fazendo o exercício, não adianta despencar. Não adianta fazer o exercício despencando no agachamento, despencando no leg, fazendo a cadeira extensora, sobe, mas aí despenca na descida, sabe? Tem que ter consciência e controle desse movimento. Então, quando você está fazendo o exercício, precisa de cadência. Precisa de levar o foco máximo naquela musculatura, pegar aquela musculatura e espremer quando você está fazendo a série. Espreme. Aí muita gente vai pensar e vai falar o quê? Ah, mas se eu fizer dessa forma, eu não consigo pegar a carga. Será que realmente você tem necessidade de pegar essa carga que você está tentando pegar? Muitas das pessoas elas querem sim mostrar para os demais que elas estão treinando com uma carga elevada, mas ela não está treinando ela mesma. Então tem muito disso. A pessoa chega, coloca uma carga para que ela se sinta o máximo daquele movimento ali, com aquele exercício, mas ela não está analisando e pensando, realmente, será que eu consigo executar com essa carga? Será que eu estou absorvendo o máximo desse exercício? Ela leva a sua consciência todinha naquele músculo e pega essa cadência e tenha controle dela, tanto na descida quanto na subida, sabe? Faz aquele movimento realmente dentro ali, pegando tudo ali, esquecendo o mundo e focando no que você está fazendo. Isso faz com que a sua cadência de movimento, tanto na fase concêntrica quanto na fase excêntrica, seja muito mais com qualidade. E quando ela é com mais qualidade, o seu músculo também vai crescer e vai desenvolver com muito mais qualidade, com muito mais potência. Quando você faz um exercício com uma carga muito elevada, eu e o Rodrigo estavam até conversando sobre isso, e a gente até falou, cara, quando eu faço o exercício com uma carga muito mais elevada, o que eu costumo fazer? Eu costumo prejudicar muito mais a eficiência da minha execução. Por quê? Sendo mais intenso, sem depender da carga. Métodos de treino. Pico de contração, biset, triset, drop set, rest pause, tem vários métodos que eu consigo usar. Quando ela vem falar sobre a questão de métodos de treino, ela quer dizer o quê? Que além da carga, você tem que priorizar também as técnicas. Essas técnicas aí que ela está falando agora, ela tem a ver com técnica de treino, tá? Que são os métodos, onde você vai aplicar isso no seu treino, onde você vai poder também burlar a questão das cargas. Ah, mas eu não gosto de treinar com muita carga. Existem alguns métodos de treino onde você não precisa pegar tanta carga, onde você consegue aumentar a intensidade do treino. Usar
para deixar um treino mais intenso. E é isso que eu faço dentro dos meus treinos. Por isso que vocês veem que as minhas cargas são um pouco mais baixas do que às vezes você vê a galera fazendo por aí. Gente, quando você faz um exercício com uma combinação, como por exemplo um bicep, se eu faço um agachamento e na sequência eu faço um outro tipo de agachamento, um sumô, por exemplo, ou se eu faço um agachamento e faço na combinação um afundo, por exemplo, eu tô fazendo o quê? Um bicep. Quando eu faço... Já temos um erro grotesco, tá? Muita gente faz isso também, agachamento com afundo. Cara, isso não é bicep, velho. Entenda uma coisa, se você tá com uma perna à frente e outra atrás, você tá trabalhando uma das pernas ali com maior intensidade. Se você fez um agachamento que é com as duas pernas, ele é um bilateral, você tá fazendo depois um movimento a fundo, onde você vai ter o quê? Uma perna trabalhando mais que a outra. Aí depois você vai e troca. Sempre vai ter uma que meio que, fui tomar um café, voltei pro treino. Isso aí não é bicep não, tá? Bicep você vai colocar, por exemplo, um leg press com agachamento. Show de bola. Uma flexora com stiff. Perfeito. Esse sim, tá? Que pega grupamentos semelhantes, que também tem semelhanças em suas particularidades, onde você vai fazer movimentos com cadeia fechada e cadeia aberta. Beleza? Faço bicep, o meu esforço muscular, só por ser 2 exercícios combinados, ele já é muito maior. Então a minha carga, consequentemente, ela vai ser sim um pouco mais baixa do que se eu estivesse fazendo um exercício só sozinho. Só o agachamento sozinho. Isso aí que ela está dizendo realmente é verdade. Quando você vai realizar um movimento em bicep, vamos usar o exemplo do agachamento com o leg press. Você não vai conseguir manter aquela carga gigantesca nos 2 aparelhos ali. É muito difícil que você consiga manter cargas altas quando você realiza treinos em bicep. É muito mais comum que você consiga pegar cargas moderadas, tá? Então, se você tem uma carga que você acredita que seja seu 100%, quando você vai executar um bicep, você pega no máximo 70% dela. Por exemplo, que é o que normalmente a galera das academias fazem. O pessoal nas academias tem mania, eu acho que até por praticidade, pelas academias ser cheias e tal, a pessoa fica no comodismo, né? Ela faz um exercício por vez, aí taca peso, gosta de colocar peso, porque, cara, a outra pessoa tá ali pegando muito peso, ela fala assim, Nossa, mas eu não posso ficar pra baixo. aí a pessoa vai e coloca mais peso do que ela realmente aguenta, e Famosa galera que treina o ego. ainda descansa 2 minutos, 3 minutos. O pessoal da academia treina assim, né? A maioria da galera na... Não tem nada de errado em você descansar 2 a 3 minutos. Muitos estudos aprovam também que você, descansando 2 a 3 minutos, você tem um risco, no caso, de falhar menos, tá? Como é que eu posso dizer esse risco? Você vai ter mais energia, então você vai conseguir se dedicar mais durante aquela próxima série. Então, descansando de 2 a 3 minutos, você consegue ter uma resposta melhor nas próximas séries. Muita gente acaba que gosta de pegar peso, mas não ajusta o tempo de descanso de forma correta. Então ela coloca em risco todo o benefício que o treino poderia causar para ela. Acaba que ela faz a primeira série com a carga, não descansa corretamente, ela faz a segunda com menos carga, ou ela atinge menos repetições, que seria aquela margem de repetições adequada para ela. Então, o descanso correto para hipertrofia também pode ser de 2 a 3 minutos. O treino que ela está falando ali não tem nada de errado. Você vai fazer um bicep, você pode descansar um pouco menos também, dependendo da carga que você está pegando, para que você consiga manter a intensidade alta. Agora, você treinando um aparelho por vez, descansando 2 a 3 minutos, visando hipertrofia, tá ótimo, tá certo. A academia treina assim. E eu já fui essa pessoa de querer fazer um exercício por vez, querer torar de colocar peso lá, porque a outra pessoa tá fazendo e eu falo assim, Nossa, 1 hora. Tem um detalhe também obscuro, onde ela não fala que as pessoas treinando nas academias lotadas, fazer bicep, meu filho, tem que ter muita coragem, tem que ter muita sorte também para fazer. Conseguir encontrar 2 aparelhos livres às vezes, mas então vou fazer com 2 pesos livres. Beleza, se você for pegar uma barra, um halter, legal. Agora, vou fazer um agachamento com leg press. Dificilmente você consegue pegar 2 aparelhos desse daí com a academia lotada. Eu vou chegar pegando esse peso no leg press. 1 hora eu vou chegar pegando esse peso no agachamento. eu era essa pessoa. E eu sei que a maioria das pessoas que treinam fica nessa, de querer aumentar o peso, nessa obsessão de peso, e não se preocupa com as outras coisas que são mais importantes. Então, quando você faz um bicep, o peso vai ser diferente de quando você está fazendo um exercício só. Quando você está fazendo um tricep, que são 3 exercícios... Bicep, na verdade, são 2 exercícios conjugados do mesmo grupamento muscular. Tricep são 3 exercícios do mesmo grupamento muscular.
Ah, Alex, o que é um tricep? Vamos exemplo então sobre peito. Supino reto, supino crucifixo com halter e um apoio, flexão solo. São 3 exercícios do mesmo segmento muscular, onde você pode variar, botar um supino reto, um inclinado e depois um movimento solo, onde você vai tentar chegar na falha. Excelente, um exemplo prático. Ali para aquela mesma musculatura, o seu treino vai ser muito intenso, muito pauleira, sem você estar com muito peso. Pico de contração, por exemplo. Ó, você vai fazer o exercício. Galera, pico de contração é um ótimo método de treino para você que não gosta de treinar com muitas cargas. Esse método, sim, realmente funciona, onde você vai realmente fazer o quê? Um aumento da intensidade com apenas um ponto de isometria. Ali ela vai demonstrar no agachamento. A semana passada eu fiz um movimento desse daí com a aluna, fiz um exercício desse com a aluna, até filmei, ela fazendo na cadeira extensora, onde ela fazia uma extensão, segurava um segundinho e descia. Então é um pico de contração muito bom, muito prático, funciona demais. E aí você tá lá fazendo as suas repetições e a cada repetição você dá aquela seguradinha no ponto mais difícil do movimento. Desceu, segurou, subiu. Desceu, segurou, subiu. Recomendação minha, não faça pico de contração se você nunca realizou também em pesos livres como ela está fazendo no agachamento, tá? Priorize máquinas. Por quê? A chance de você começar a querer falhar em algumas repetições é muito grande. Então, em vez de fazer movimentos livres como ela está executando, mas eu quero fazer livre, faça um agachamento sumô então, onde se você não conseguir segurar a carga, você simplesmente vai soltar o halter no chão. Com a barra nas costas, você corre risco de falhar, não conseguir subir e, se não tiver ninguém te ajudando, pode sim sofrer uma queda. Pode até no final fazer uma isometria, desce, para e segura até o máximo, até sua musculatura. Nessa isometria onde você mais corre risco de falhar. Se você fizer uma isometria dessa nas últimas repetições, então, dificilmente você vai subir com facilidade. Musculatura fadigar ao máximo. Então, isso aqui, ó, pico de contração, é um método que você pode utilizar sem depender às vezes de 2, 3 exercícios, que vai deixar o seu exercício mais intenso. Drop set na cadeira extensora, flexora, por exemplo, que a gente usa. Drop set, vamos ao exemplo, igual eu disse na cadeira extensora, é onde você faz uma margem de repetições da primeira, segunda, terceira série. Vamos ao exemplo de 3 séries. Quando você falha na última série, você terminou ela, você reduz em média 30% da carga e você tenta realizar o máximo de repetições que você conseguir, visando a falha de movimento. Usa lá de ficar reduzindo o pino, né? Numa mesma série, você começa com uma carga alta, reduz, faz mais até a falha, reduz, faz mais até a falha. Drop set são métodos que... Aqui já podemos perceber que ela realmente está ofegante. Então aquela carga ali para ela ali já estava já próximo do máximo dela. Deixa o seu treino mais intenso. Então, dentro dos meus treinos, tem tudo isso e por isso que a carga é o último elemento. Eu faço o primeiro ponto com a técnica muito bem feita, muito bem afinada. Faço o segundo ponto, que é treinar com bastante amplitude de movimento. Terceiro, cadência. Quarto, método. Depois, por último, que eu vou preocupar em ajustar a carga, em ajustar peso. E, gente, fazer... Então, galera, sobre a questão do treino dela ali, ela não está errada, tá? Técnica de movimento, amplitude, cadência e depois os métodos. Aí ela vai ajustar a carga. Realmente, ela não está errada nesse ponto, ela tem que pensar dessa forma quando a gente vai fazer o planejamento de treino. Eu penso dessa forma, passo e aplico isso com as minhas alunas. Dessa forma você faz o quê? Um treino mais seguro, mais eficaz, onde você vai entregar mais resultados. A carga, quando você pensa somente nela, você coloca em risco diversos outros fatores, que são todos esses métodos aí que ela acabou de passar, né? Todos esses pilares, tá? Quando você prioriza a carga, esses pilares eles ficam em risco, né? Você acaba que você não consegue às vezes manter uma cadência legal, você às vezes não consegue manter uma amplitude muito boa. Então, tudo isso daí tem como você fugir, tá? De apenas aumentar a carga. Aumentar a carga, ela é principalmente, assim, durante a gente vai falar sobre o ganho de massa muscular, ela é um dos fatores, ela é o principal fator também. Quando a gente vai falar sobre a questão de, eu quero ganhar massa muscular, a carga ela tem que estar atrelada a isso. Agora, ela não pode ser o único fator que você vai priorizar no seu treino, beleza? Se você gostou, não esquece de deixar o like aqui, ó,
curte, comenta, também se inscreve no meu canal para me trazer mais avaliações como essa. Valeu!